Eu sou Amaury Cardoso, presidente da Fundação Ulisses Guimarães do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho procurado, através de vídeos, divulgar as ações da Fundação Ulisses Guimarães, os nossos cursos, seminários, e neste eu quero divulgar o curso de formação política para a juventude, fazendo um apanhado do processo político e social brasileiro. No mundo inteiro, os partidos políticos estão carecendo de legitimação. O sistema representativo é desautorizado frequentemente. Por quem? Pelos representados. Em outras palavras, o povo não vê no político o seu representante. A democracia representativa cede espaços à democracia participativa. Ou seja, os partidos, especialmente no Brasil, perderam sua identidade e, como tal, reduziram sua capacidade de serem norteadores do processo político. Passamos a ser dependentes políticos de pessoas, de líderes, que por natureza são transitórios. O que pretendo, em minha exposição sobre este curso, é avaliar o processo político brasileiro, suas fases, as instituições partidárias, os movimentos sociais e a sociedade brasileira, cidadania e os movimentos sociais e políticos na nossa contemporaneidade. Iniciamos com o descobrimento do Brasil, em 1500, e nossa incorporação pelo Reino Unido de Portugal. Passamos pelo Brasil Império, com a proclamação da independência em 1982, e chegamos à República a partir de 1889. No período de Brasil republicano, vivemos alguns estágios que não podemos ignorar. A República da Espada, de 1889 a 1894, quando o Exército consolidou o sistema republicano. Depois veio a República Velha, chamada República Velha, de 1894 a 1930, quando os Estados-membros ganharam autonomia política e administrativa. Depois veio a Era Vargas, o chamado Estado Novo, que vai de 1930 a 1964, período em que o Brasil deu um grande salto de desenvolvimento, mercê da competência e visão futurista do presidente Getúlio Vargas, seguramente o maior presidente que já tivemos. Em termos absolutos, Vargas governou cerca de 50% do tempo do seu governo. No entanto, suas iniciativas nortearam as ações governamentais por toda esta era. O regime autoritário militar de 1964 a 1985 caracterizava-se pelas restrições e ofensas à democracia e pela prática de arbitrariedades. Contudo, foi nesse período também que a infraestrutura e o parque industrial do país tiveram grandes avanços, chegando no final dos anos 60 e dos anos 70 a serem contados em prosa e verso como o milagre brasileiro. A redemocratização do Brasil, que teve início em 1985 até 1990, tem um marco inicial com a eleição indireta para presidente da República, no ano de 1985, de Tancredo Neves. E aí nós vamos ao Brasil contemporâneo, que vem de 1990 até os dias de hoje, durante o qual temos avançado na democracia política, ou democracia formal, mas percebemos que estamos estagnados na primeira metade do século passado com relação à democracia econômica e social. A renda e o conhecimento
principalmente o conhecimento, continuam concentrados em poucos, para o atraso e o flagelo da grande maioria dos brasileiros. Essa é uma síntese, pegando, vocês vejam, desde o Brasil colônia até os momentos atuais. Os estágios que nós tivemos na política brasileira. Eu quero agora fazer uma síntese sobre cidadania. Falamos muito também no nosso curso. Cidadania são um conjunto de direitos e deveres civis, políticos e sociais que cada cidadão deve exercer. Exercer a cidadania significa conscientizar-se de seus direitos e deveres e lutar para que a justiça possa ser colocada em prática. Definimos cidadania e esses direitos da cidadania em quatro tipos de direitos. Os chamados direitos civis. O que vem a ser os direitos civis? A liberdade, a propriedade e a igualdade perante a lei. São os direitos civis. Temos também os direitos políticos, que são relacionados à participação do cidadão no governo e na sociedade. Aí entra em cena partidos políticos, os movimentos sociais, o ato de votar e o direito de ser votado. O terceiro são os direitos sociais. São direitos ligados à educação, à saúde, à aposentadoria, ao trabalho. Esses são os direitos sociais. E o quarto, os direitos difusos, que dizem respeito às questões de gênero, sexualidade, meio ambiente, mobilidade urbana, dentre outros. Segundo Thomas Marshall, a cidadania foi constituída pelo desenvolvimento dos direitos civis que ocorreram fortemente esse desenvolvimento no século XVIII. Dos direitos políticos no século XIX e dos direitos sociais no século XX. Interessante, né? Mas é importante destacar que a educação numa sociedade é condição constituinte e pretérita da construção da cidadania. Não há construção de cidadania sem educação de qualidade, sem absorção do conhecimento. Porque a educação liberta. O conhecimento lhe dá ao cidadão maior poder de análise crítica. Por isso que eu enfatizo, não há cidadania se não houver a efetivação de direitos no Estado-nação. E o que vem a ser Estado-nação? Estado-nação tem a ver com uma sociedade moldada por suas fronteiras e caracterizada por um determinado conjunto de culturas, formando sua identidade nacional. Podemos dizer que houve um fator negativo, decisivo na construção da cidadania no país. Há estimativas de que entraram no país milhões de escravos africanos até 1850. Além disso, nesta mesma época, o país passou pela escravização de índios e assistiu a um contínuo extermínio dessa população. Temos uma história que a maior parte da população, por tudo que ocorreu na época da colonização, resultou em quê? Analfabeta, logo excluída da cidadania. Vocês têm uma noção da nossa formação, do nosso passado. A grande maioria da população não tinha acesso ao Estado, a bens materiais, pela sua condição de escravo, ou então de homens e mulheres vivos em extrema pobreza. A independência do Brasil foi realizada pela aristocracia, sem a participação da população em geral.
e sim a ruptura com o colonizador, com o senhor do escravo. O que houve foi uma espantosa continuidade entre colônia e a metrópole, pois a família imperial de Portugal passou a ser a família imperial brasileira, a tal ponto que Dom Pedro I, imperador do Brasil, abdica do trono no Brasil e vai a Portugal, coroando-se rei de Portugal. Percebe? Percebe quanto é importante conhecermos o nosso passado, conhecermos a nossa história, conhecermos a nossa cultura? Quando não conhecemos o nosso passado, não podemos entender o nosso presente. Não podemos entender o porquê as coisas acontecem ao nosso retorno, no nosso presente. E, consequentemente, não temos condições de vislumbrar o futuro. Mas eu quero continuar falando sobre alguns aspectos da nossa história política e social brasileira, sobre os heróis da resistência. Ocorreram resistências a esse domínio aristocrático, porque todas as decisões de grande importância no nosso país sempre foram tomadas aristocraticamente, ou seja, de cima para baixo. O povo basicamente não participava. Daí a nossa cultura de pouca participação. Mas isso vamos ver mais à frente. Mas falando dos heróis da resistência, uma das consequências pós-independência foram os movimentos chamados de cabanagem, balaiada, farroupilha, canudos, contestado e a Guerra do Paraguai. Foram os principais movimentos de resistência, de heróis que tentaram se rebelar contra o domínio da elite em períodos da nossa história. Foi a partir desses movimentos sociais, marcados por formas múltiplas de resistência, que os movimentos sociais se fortaleceram. Se fortaleceram como mobilizadores de amplas camadas da população, forjando o sentimento de nação e Estado unificado. A República Brasileira atual herdou algumas características de seu período colonial e imperial. Parece difícil pensar que falar de uma história de 300 e poucos anos atrás pode nos ajudar a entender questões atuais. Mas é importante, para que entendamos, como eu disse, questões atuais, que a gente conheça o nosso passado político, a nossa cultura. Quando ouvimos ou lemos que no Brasil, aspas, a política é tudo igual, fecha aspas, talvez possamos vincular ao fato de que no Império, que tinha o Partido Conservador e o Liberal, diferiam muito pouco, tanto no aspecto ideológico, quanto na proposição de projetos. Talvez residam nessa dinâmica alguns indicadores do imaginário político atual. As instituições políticas no Brasil, colônia e império, foram montadas seguindo características herdadas do Estado português, nosso colonizador. Com a vinda da família real para o Brasil e a transformação do Rio de Janeiro na sede do governo português, monta-se uma estrutura burocrática e administrativa mais complexa. Só a partir da vinda da família real, em 1808. E qual foram essas estruturas? Primeiro, são criadas as repartições públicas. Segundo, é fundado o Banco do Brasil,
Terceiro, é fundada a Biblioteca Nacional. Quarto, são organizadas escolas superiores e academias militares. 5, são criados órgãos judiciários. E por último, 6, reestrutura-se o sistema tributário como forma de cobrir gastos da corte. 1808, com a família real, aí que a gente passa a ter um conceito de Estado no nosso país. Enquanto Brasil colônia, nada disso existia. Vou falar um pouco do Império, que foi um período monárquico, mas isso eu quero deixar para o próximo vídeo. Até lá, muito obrigado pela sua atenção à apresentação desse primeiro vídeo de uma síntese do nosso curso de formação política. Caso queiram conhecer um pouco mais sobre as minhas ideias, peço que visitem o meu blog de artigos www.amauricardoso, Amauri com Y, Cardoso com S, .blogspot.com.br. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. O meu abraço.